nova história de milagre na nossa vida. Amém? Convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. A gente vai estar lendo o versículo 1. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Pode guardar sua Bíblia, curvar sua face. Senhor, tem a tua palavra. Clamamos a Ti que o Senhor possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos entregar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas, através da tua palavra, Senhor, e através dos meus lábios. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que toda a honra e toda a glória seja para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento, podem ficar à vontade. Foi trago para nós esse tema, né? Um tema maravilhoso, digamos assim, vendo uma nova história de milagre. Quem não quer? Eu quero. Amém? Agora eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Quanto tempo vai demorar para que essa história... A gente sabe que uma história ela é escrita gradualmente, né, frase por frase, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Mas pergunta para si mesmo: quanto tempo essa história vai ser escrita na minha vida? Será quanto tempo vai demorar? Deus colocou no meu coração, eu meditando, eu estudando. E tempo é uma coisa tão intrigante, né? É uma coisa que rege o nosso dia, uma coisa que nós vivemos, digamos assim, em prol dele. A gente coloca a nossa vida, nosso cotidiano, tudo baseado no tempo. A gente tem um tempo para acordar, a gente tem um tempo quando a gente é criança ou adolescente, em que estuda, a gente tem um tempo para estudar, a gente tem um tempo para trabalhar. E ao mesmo tempo, o tempo é uma coisa que nos traz tantos conflitos. Eu acredito que o tempo é o causador de, sem pestanejar, botar assim uns 80% de frustrações dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Vou pedir para os irmãos repetir comigo: tempo provocador de desafios. Você acredita que o tempo é desafiador? Como é, né? Como o tempo tem sido desafiador? E eu, procurando uma base bíblica, Deus me levou lá no livro de 1 Samuel, a passagem que fala quando Davi foi ungido por Samuel. Haja vista ali já era uma unção de rei. Davi era um menino, era um garoto. A Bíblia não fala exatamente a ideia dele, mas os historiadores, estudiosos dizem que ele tinha por volta de 15 a 17 anos naquela época. Alguns dizem que era até mais jovem, outros dizem que era 13 anos. Historiadores dizem que ele levou mais ou menos 20 anos até ele começar a reinar, de fato. Aí a Bíblia fala pra gente que Samuel pediu para passar todos os filhos de Jessé, e quando chegou no último, mais jovem, de boa aparência, ruivo, de olhos belos, e Deus mandou ungir ele. Ele era um menino, um garoto. Eu fico imaginando ali, quando ele recebeu aquela notícia, ele queria ser ungido para ser rei de uma nação, para ser rei de Israel. O que passou na cabeça dele? Garoto de 17 anos, a gente costuma ser meio eufórico nessa idade, né? A gente costuma querer tudo assim, no estalar de dedo, tudo para ontem, tudo para no momento. E interessante que no capítulo seguinte a Bíblia diz para a gente, a palavra diz para a gente que Davi voltou para os afazeres dele e foi tocar harpa para Saul. O cara que era rei é o cara que ele ia suceder no reinado.
receber a notícia de um profeta usado por Deus, você receber a unção, você não poder começar a exercer aquilo, você não começar a ter a bênção de fato na sua mão, naquele momento ali que você recebeu aquela notícia, no momento que você foi ungido. E com a gente não é muito diferente, de fato, com a gente não é nada diferente. A gente quer a bênção. Quem não quer? Eu quero ser abençoado. Eu quero receber tudo aquilo que Deus me prometeu. Mas por mais que eu fale que eu vou esperar o tempo de Deus, dentro do meu coração, dentro da minha mente, eu quero isso para agora. E eu não vou dizer que é errado, é normal. Quem não quer desfrutar do melhor? Só que entra essa questãozinha, essa pequena questão, essa pequena palavra chamada tempo. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vamos ver se é? 5 letrinhas. Mas é desafiador. Desafiador. Você esperar 1, 2, 3, 10, 20 anos e aquilo não se cumpre. Daí entra a frustração na vida do outro. Vamos trazer, né, a nós, do crente, do cristão, do servo. Eu quero dizer, eu admiro Davi. Naquele instante ele teve mais sabedoria, ele teve mais discernimento, ele teve mais maturidade do que muitos anciãos daquela época. Ele teve a humildade, eu acredito sim, que ele foi instruído ali por Samuel. Olha, não vai ser assim do jeito que você está pensando, você vai lá, continua fazendo o teu lá, e Deus vai, né, é o momento de Deus, é o momento dele. Mas como é que você faz isso? Como é que você fala isso para uma criança, para um adolescente, para um jovem? Aleluia. Louvado seja o nome. Diga assim: eu vou esperar o tempo do Senhor. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. É importante, irmão, a gente esperar o tempo do Senhor. Porque Deus, ele tem o melhor determinado para nós. Ele já tem a nossa nova história de milagre escrita, eu acredito que até na palma da mão dele. Para ficar mais, sabe, mais uma coisa mais íntima dele. Criam Darabás. Ele tem a história de cada um de nós escrita. Ele quer realizar. Ele quer cumprir. Mas para isso, irmãos, devemos contribuir. Devemos ficar parados? Não. Muito pelo contrário. A gente tem que agir, a gente tem que, como diz o ditado, correr atrás, ou na frente, até melhor. Mas sempre com direcionamento do Espírito, direcionamento da palavra, direcionamento do nosso pastor. Aleluia. Porque os planos de Deus para que a gente não frustre os planos dele da nossa vida. A gente tem poder para isso, para frustrar os planos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós possamos, irmãos, deixar Deus agir em nossas vidas. Glória a Deus. Que a gente possa de fato sentar no trono do Pai e deixar Ele conduzir a nossa vida, nossos passos, nossas decisões. É tão difícil a gente tomar decisão, né? Dependendo da área da vida da gente, pode ser um tiro no pé. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Tenho certeza que Ele vai te mostrar qual é a decisão certa a ser tomada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: tempo confrontador de conselho. Aleluia. Como é difícil, né, irmãos? A gente rever nossos conceitos. Muitas vezes a gente reconhecer que
dependendo da situação, a gente não está tão certo assim. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu acredito que com todo mundo já aconteceu. Comigo acontece muito. Lá em casa, então, a vida está até olhando para mim. A gente tem aquela convicção de que a gente está certo na situação, no assunto. Jura de pé junto, não, sou eu que estou certo. Briga, discute. E depois de um certo tempo, quando você está com a cabeça mais tranquila, mais cabeça fria, você para e pensa assim, poxa, eu acho que não estava tão certo naquela situação, não. Eu acho bem que fulano de tal tinha razão. É Jesus. Difícil. Sabia que com o Espírito Santo também é assim? Às vezes a gente pensa assim, poxa, não, é isso que o Espírito Santo quer, é isso que Deus quer. E vai ser dessa forma, e eu tenho convicção disso. E muitas das vezes, irmão, que a gente pensa que a gente tem convicção, absoluta certeza, não é nada daquilo que Ele quer. Às vezes a gente está andando de forma, de maneira, de jeito, forma de pensar, teologia. Irmão, não que nós não tenhamos que pensar, mas ideologia do crente é isso aqui. É a palavra, é a Bíblia. Também a gente costuma brincar muito sobre revelação, do eis que eu te digo. O eis que eu te digo está aqui, ó. Revelação bíblica, viva, revelação viva de Cristo, de Deus, para a nossa vida. A gente tem que aprender a ser tratado. Estou dizendo que vocês não são não, tá, irmãos? A gente tem que aprender a deixar de fato o Espírito Santo moldar o nosso coração, a nossa mente. Aleluia. Rever nossos conceitos a cada instante, a cada momento, a cada dia, todos os dias que a gente acordar, no nosso devocional com Cristo, no nosso devocional com Deus, que a gente possa estar fazendo isso. Amém? A palavra do Senhor, Provérbio, não precisa abrir não, tá, irmãos? Provérbios 17, versículo 3, diz assim, ó: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. E eu estava estudando, e esse crisol, irmãos, é um recipiente que vocês colocam, os cientistas, digamos assim, colocam uma substância com a prata. Vou botar aqui a prata, como foi citado aqui, para ver a qualidade, para ver a pureza do produto. Deus, a cada instante, Ele está sondando o nosso coração. Ele quer fazer como o cientista faz com esse negócio aqui, que até é estranho o nome, né, que é o sol. Mas é isso aí. Ele quer fazer isso com a gente a cada instante. Ele quer nos medir, quer nos pesar, quer nos analisar. Sabe para quê, irmãos? Porque se tiver alguma coisa fora do que é o contexto dele, Ele quer mudar. Aleluia. Ele quer nos colocar dentro dos parâmetros dele. Irmãos, é essencial que nós nos deixemos ser moldados por Ele. Porque sem isso, irmãos, aquilo ali é impossível. É o nosso objetivo para esse ano. Eu creio que é o objetivo de todos aqui. Se não for, irmãos, ora a Deus, peça a Deus para colocar no teu coração esse objetivo. Porque nós precisamos de fato viver uma nova história. Uma nova história de milagre. Mas para isso é preciso a gente deixar ser moldado. Se for preciso, é claro. Deus conhece o coração de cada um, conhece a gente. Amém? Repita comigo. Tempo. Forjador de sabedoria. Aleluia. Sabedoria é bom, né? Eu já vi Salomão
tinha abundância. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito do testemunho da pastora. Ela disse que orou 8 anos, 7 anos pela vida do nosso pastor. E, embora eu ache muito bonito, eu peço muito a Deus para eu não ter que passar pelo que eles passaram. Porque eu imagino que seja árduo, imagino que seja doloroso, que dói, dá vontade de chorar, e de fato chora. Esse dia eu estava olhando para a pastora, eu estava reparando a senhora não, eu só estava reparando uma coisa, que eu usei para mim como inspiração. A pastora teve um dia que ela veio de saia, de vestido, e eu vi o calo nos joelhos dela. E eu olhei aquilo ali, eu fiquei imaginando, eu assim, mentalizei um filme na minha cabeça, pensando quantos dias e noites e horas essa mulher passou ajoelhada, orando. Pelo marido dela, pelos filhos dela, pela família dela, por nós. Tempo. O tempo nos amadurece, irmãos. O tempo não é uma coisa só que nos coloca à prova, não é uma coisa só que nos coloca dor. O tempo não é só uma coisa que vai nos provar ao profundo, ao íntimo, e, enfim, o tempo é algo que ele vai nos amadurecer. Ele não vai ser para a gente uma coisa só dolorosa, ele vai ser para a gente uma coisa boa. Aleluia. O tempo nos faz amadurecer. Com o amadurecimento vem a sabedoria. O tempo coloca em nossas bocas palavras prudentes. Aleluia. O tempo torna nossos ouvidos mais perceptivos. Saber discernir o que a gente ouve. Saber distinguir a voz do nosso Criador e a voz do nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. O tempo aguça a nossa mente. Nos faz deixar de ser crianças, levado por qualquer coisa, levado por vento de doutrina, levado por qualquer palavra, por dolação. Aleluia. Então, irmãos, uma nova história de milagre. Todos nós queremos, mas, irmãos, o tempo que levar, não murmure, não reclame. Pelo contrário, aproveite o tempo de aprendizado. Aleluia. O tempo é diferente para cada um, mas aproveite o tempo de aprendizado que Deus determinar para cada um de nós. Deixa Deus entrar, moldar. Aleluia. Deixa Deus fazer a obra. Não impeça, não tente passar na frente dele. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A nossa visão é limitada. A dele não é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra rápida aqui. Não precisa abrir não, tá, irmãos? Pode ser só alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para Jesus, bate. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. A palavra se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento. Aleluia. Isso é o que Deus tem para tratar a nossa vida. De repente, uma dessas coisas aqui, eu não estou criticando os irmãos, não. Muito pelo contrário. De repente, uma dessas coisas aqui pode ser o que está faltando na minha vida, na sua vida. Para que a vontade dele se cumpra. Para que a história que ele já escreveu para cada um de nós comece a ser contada, comece a ser lida. Aleluia. E sobretudo, para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Amém? Glória a Deus. Convidar os irmãos que se colocam de pé. Falar o quê? Jesus, mais uma vez, que vai ser toda oração seja para ti. Aleluia. Convidar os irmãos a fechar os olhos, colocar a mão no túmulo do coração. E como eu sempre peço, abra o teu coração, abra a tua mente. Peça a Deus com singeleza de coração que Ele te sonde, aleluia, que Ele trate no teu interior. Irmãos, que precisamos é isso, é ser tratados no profundo do nosso interior. Aleluia. Senhor, é a tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem mais a fazer em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor tem algo maior para cada um de nós. Senhor, mas se precisa ser tratado, Senhor, nós nos colocamos à tua disposição. Nos colocamos à disposição do teu Santo Espírito, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tratando com cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, estar tocando a nossa alma, a nossa mente, nossos corações. Senhor, que o Senhor possa estar tirando tudo aquilo, Pai, que porventura impede o teu agir, impede o tratar do teu Santo Espírito. Senhor, nós te damos agora legalidade sobre as nossas vidas. Senhor, nós te damos, ó Pai, autoridade total, 100% de nossas vidas, nossas almas, nossos corações, nossas mentes, para que a tua vontade seja feita e a tua obra seja feita em nossas vidas. Senhor, trata conosco. Senhor, Pai, nós queremos ver, Senhor Deus, frutos do teu tratar em nossas vidas. Senhor, demore o tempo que for, Senhor, mas que seja o teu tempo, que seja a tua hora, o teu momento. Senhor, nós entregamos, ó Pai, o que nós somos, o que nós temos, e nós entregamos o nosso profundo, do nosso interior, da nossa alma em tuas mãos, e que o Senhor possa fazer a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.